E eu quero começar pela carta aos Hebreus, capítulo de número 12, vou falar pouquinho, certo? Verso 14, eu gosto bastante de ler aqui com vocês, para que vocês vejam, né, o que está escrito e tire também as suas conclusões. Vamos lá. Seguir a paz com e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Vamos embora. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Verso: nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o direito de primogenitura. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a Tua palavra. Tira todo o impedimento, todo o embaraço, toda a distração, ó Pai, e que a Tua palavra venha alcançar a mente e o coração, para que pessoas estejam decididas a estar mais próximas do Senhor. Pelo poder do nome de Jesus, você pode dizer amém. Isso. Preste atenção, porque eu quero... Bota o texto, por favor. Nós estamos com que tradução é essa? Senão eu tenho que traduzir 2 vezes aqui. Essa tradução está bem... Bota o verso... Isso, 12 e 14. Tá bom, deixa com essa tradução mesmo. No segundo culto a gente... Preste atenção, porque onde está para cá a palavra procurem viver em paz, a maioria das traduções fala de seguir a paz, está atrás da paz, procurando que em todo o ambiente ou tudo aquilo que você vá fazer, você tenha paz. A Bíblia chega a dizer que não há condenação para aqueles que fazem as coisas e têm paz no coração. Então ela diz que nós devemos seguir a paz com todos, ok? E também procurar a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Nós temos 2 coisas preciosas. Falar de paz talvez hoje, principalmente que estamos envoltos em 2 guerras, talvez seja um grande desafio. Saímos de um ambiente onde praticamente não havia paz, né? Trazida por posicionamentos políticos. Mas a Bíblia diz algo muito precioso, que nós devemos seguir a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Deixa primeiro eu falar de santificação e depois eu quero falar um pouco de paz. É importante nós entendermos que não há perfeição em nós. E é importante nós entendermos que ser santo é bem diferente do que aceitar ser colocado num processo de santificação. O processo de santificação, na verdade, é um processo de purificação. É um processo cujo qual nós entramos para irmos melhorando ao longo do nosso relacionamento com Deus. Algumas pessoas confundem isso e dizem: agora que você está na igreja, você acha que você é santo? Não, eu não acho que eu sou santo. Eu tenho certeza que eu entrei num processo de santificação.
onde à medida que eu for me relacionando com a palavra, me relacionando com a oração, me relacionando com pessoas que conseguiram e já estão em lugares que eu planejo estar daqui a alguns meses, daqui a alguns anos, isso me faz ter a consciência de que eu estou inserido num processo de santificação. Ele pode acontecer um pouco mais rápido e ser um pouco mais fácil para algumas pessoas. Para algumas pessoas é mais fácil em algumas áreas, mas é difícil em outras áreas. Algumas pessoas se convertem instantaneamente, entram nesse processo de santificação, e algumas coisas que são mais notórias, visíveis e relevantes podem desaparecer quase instantaneamente. Pessoas param de fumar instantaneamente, param de beber instantaneamente, param de falar palavrão instantaneamente, param com negócios ilícitos instantaneamente, consegue uma vida, né, de castidade instantaneamente, mas nem todos conseguem tudo isso de forma simultânea. Algumas pessoas conseguem se converter numa área e não se converter na outra, pelo menos com a mesma intensidade. Mas esse é um processo de santificação que a Bíblia diz, sem o qual ninguém verá a Deus. É algo que precisa ser seguido, que nós precisamos entender, que precisamos estar envolvidos nesse sistema de santificação, onde a cada dia que passa nós vamos nos aprimorando, vamos melhorando, vamos corrigindo a nossa rota. É muito comum, para aliviarmos da carga do nosso erro, focarmos no erro do outro. Então, se eu tenho dificuldade de me libertar da fofoca, o que eu faço? Eu foco na pessoa que tem dificuldade de se libertar com suas vestimentas. Então, para tirar a atenção sobre mim, que falo demais, certo? Eu até consigo alimentar meu erro, apontando o erro de alguém que está ainda com dificuldade no que diz respeito a algumas questões morais, certo? De suas vestimentas, ou de seu vocabulário, e de tantas outras coisas. Se nós vamos viver numa comunidade cristã, precisamos entender que todos nós estamos inseridos num processo de santificação, e que áreas para um serão mais fáceis de acessar do que outros. Por isso, talvez, que ao seguir, você consegue mudar aí para outra tradução? Nós temos outra. Isso, vê se consegue colocar a outra. Me ajuda aí. Isso, glória a Deus. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual, então repita assim: sem santificação, ninguém verá a Deus, e nesse ninguém, eu estou incluído. Porque às vezes parece que a gente fala dos outros e não de nós. Então, ninguém que não esteja inserido nesse processo de santificação, ou que se permita inserir. Mas pastor, eu não vou alcançar a perfeição. Calma, eu não isolei um texto. Eu vou te dar contexto para que você entenda isso. Mas pastor, eu nunca vou conseguir ser perfeito. Calma, Deus sabe disso. Se depender da sua perfeição, todo mundo sabe da minha perfeição, que nós não temos condições de sermos salvos. Então nós precisamos entender, porque se você começar a achar, e ele vai falar isso mais à frente, verso 15: tendo o cuidado, atentando diligentemente. Voltou para o anterior? Volta o 14. O verso 15 é da mesma tradução?
é melhor ficar com a minha. Vou ler, tira, por favor. Pode tirar, tira. Verso 15, depois eu digo a tradução para vocês. Tendo o cuidado de que ninguém se prive. Preste atenção, não é o cuidado. Quem aí está com a mesma tradução que eu? Quem está sem Bíblia, levanta a mão. Beleza, baixa a mão, pega a carona do lado. Verso 15: tendo o cuidado de que ninguém se prive da graça de... Presta atenção, não é ninguém que te prive, é você que pode ser capaz de se privar. Alguém pode convencer a você, alguma situação pode convencer a você de que você não é digno de ser acessado pela graça de Deus. A Escrita está dizendo, você tem que ter o cuidado para que você não se sinta indigno de receber a graça e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Presta atenção numa coisa que tem matado muita gente na igreja, certo? Raiz de amargura. Vou trocar isso aqui de uma forma bem simples. Alguém fez algo com você, te ofendeu, te magoou, te humilhou, criou problema para você e você não conseguiu se curar. Isso enraizou dentro de você, deixou você amargo e não contaminou apenas você. O texto diz que ele brotou em você, te perturbou. E eu aprendi uma coisa, aliás, eu vou logo avisando a igreja, o próximo ano nós vamos ter na igreja psicólogo e mais psiquiatra. É porque eu já estou descobrindo que não tem demônio que não consegue fazer com as pessoas. Eu escuto coisa que eu tenho certeza que talvez nem um demônio seja o culpado, que o demônio não andaria com gente tão ruim. Eu brinco dizendo que tem gente que, se o diabo me pedir referência para levar, eu não dou. Porque eu estou chegando na conclusão que nós temos, isso é verdade, não é só aqui na igreja não, nós já temos pessoas que ainda não são maduros o suficiente emocionalmente e espiritualmente para entender que tem problemas, e que às vezes tomar um remedinho, um tarja preta. Quem aqui já toma? Levanta a mão comigo. Isso, eles já são os doidos, eu também tomo. De vez em quando eu tenho que tomar umzinho, certo? Mas eu preciso que você entenda isso, porque se nós não cuidarmos, gente, pensa no lugar desafiador a igreja. Eu preciso preparar você para lidar para a igreja. Igreja tem mentiroso, fofoqueiro, falso? Tem? Pois é. Tem gente que bate nas suas costas e fala: a paz do Senhor, e desce o cacete em você. Tem ou não tem? Tem. Se você não encontrou, aguarde. Uma hora vai cruzar seu caminho, mas não pode abalar a sua fé, nem colocar no seu coração nenhuma raiz de amargura. Você é livre, ninguém pode contaminar você. O texto está dizendo claramente que algumas pessoas, certo, com raiz de amargura, acabam ficando perturbadas, e por essas pessoas perturbadas, muitas pessoas são contaminadas. E nós precisamos viver no meio de tudo isso. Eu confesso que quando eu me converti, eu achei que a igreja era um pedaço do céu. Depois da minha conversão, eu descobri que ela era o finalzinho sim do inferno. Eu estou falando sério. Então, se você não gosta de viver nesse ambiente desafiador, com gente que está em processo de santificar, seu lugar não é igreja. Igreja não é lugar de gente perfeita. Igreja é lugar de gente que está lutando
E umas estão lá na frente, outras estão no meio do caminho, outras estão lá atrás, e nós temos que aprender a conviver com todas elas. Tem gente boa na igreja? Tem gente séria? Gente que caminha com Deus? Claro que tem. Gente que já está lá, ó. Você olha nas costas, está brotando asa. Mas tem gente que você olha para a cabeça, ainda está diminuindo o chifre. Você consegue entender isso? Porque isso é a igreja. E é isso que é legal. Certo? É entender que aqui tem todo tipo de gente. Gente que chegou agora, gente que muda rápido numa área, que não muda na outra. Tem gente aqui que já passou por 5, 7 igrejas. Por quê? Porque é melhor, é mais fácil mudar de igreja do que mudar de postura. Tem gente que quando você bate nela numa igreja, ela fala, eu vou mudar de igreja. Ao invés de mudar de postura, muda para outra igreja, muda para outra. Tem gente que só fica na igreja enquanto está recebendo chupetinha. Novo convertido, todo mundo vai lá, como é que você está? Nossa, prazer te receber. Isso, vamos na sua casa, que oração. Oh meu Deus. Aí chega outro, deixa atenção para você. Aí você fala, nossa, a igreja que ninguém liga para gente. Esse dia uma pessoa falou assim, pastor, eu tenho 5 cultos que eu não vou na igreja e ninguém me procurou. Eu falei, por que você não foi? Eu não fui, porque eu não fui. E ninguém sentiu sua falta? Aí ela falou, não. Eu falei, eu também senti não. Se você não falasse, eu não sabia que você não estava vendo. Mas pastor, o senhor não cuida das suas ovelhas? Ó, a gente até cuida, mas dessa que fica em casa só para a gente sentir falta dela. Ô dona, tem igreja ali, nessa rua tem um montão, vai para lá, só não precisa de pastor não, só precisa de babá. Entendeu, dona? A minha vontade era falar, vá para o céu. Isso, porque para o inferno eu não posso mandar. É ou não é? Mas nós temos que preparar. Hoje eu vejo pessoas, certo, que não estão preparadas para viver nesse ambiente. Aí qualquer coisa que, pastor, gritaram comigo, falou assim comigo, eu sei que tem que tratar, todo mundo está lá, eu já vou falar disso mais à frente, mas nem todo mundo é polido do mesmo jeito, e nós temos que aprender a lidar com essas pessoas, com o mesmo amor que Cristo tem por nós. Então guarde qualquer coisa no seu coração, mas não guarde a amargura. Mas pastor, por quê? Vou te dar ou não? Romanos 12, 17. Coloca aí, eu gosto daqui mesmo que. Bota Romanos 12. Pode deixar aquela tradução mesmo, não tem problema não. 12, 17. Não pague a ninguém o mal procure fazer o bem diante de todos. Verso 18. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as... Preste atenção nesse texto, ele é muito precioso. Ele diz para eu não pagar o mal com o... Quando eu pago o mal com o mal, isso significa que alguém me causou dano, me causou prejuízo primeiro, sim ou não? E isso me deixou tão desconfortável que eu retribuí o mal com... Então essa pessoa fez o que comigo? Me tornou igual a ela. Na verdade, essa pessoa acabou me discipulando. Quando alguém faz algo comigo e eu retribuo, na verdade é um discipulado. Quem me faz mal e me torna mal não é nem meu inimigo, na verdade é meu mestre. Mas o verso 18 nos dá uma direção que só pessoas maduras conseguem ter. Se possível, no que depender
de vocês. Façam o quê? Vivam em paz com todas. Você pode ler de novo? Fala para mim o que esse texto na verdade quer dizer. Que nem sempre será possível viver em paz com todos. No que depender de mim, no que depender de você, nós vamos procurar a paz com todas as pessoas. Mas tem ocasiões que a paz pode não depender apenas de nós. Você quer ver um texto que pode trazer um entendimento bom para isso? Depois a gente volta. Salmo 34, verso 19. Muitas são as aflições, mas o Senhor de todas, muitas são as aflições, muitas são as aflições, muitas são as aflições e do injusto. Me parece que esse texto está dizendo que o injusto sofre menos que o justo. Muitas são, vamos usar o exemplo simples aqui, não quero entrar nisso, mas da guerra. Qual é a diferença dos terroristas? Não confunda terrorista com palestino, por favor. Quando você vê alguém com a bandeira da Palestina, certo, defendendo a Palestina, por favor, nós temos que defender os palestinos, ok? Não confunda terrorista com palestino, entenda isso, por favor. Eu estou vendo gente falando tanta besteira. Então entenda, terrorismo, Hamas aqui, ok? Tá, Israel aqui. Você pode notar que estão cobrando de Israel um corredor humanitário. O que é isso? Um local seguro por onde os civis inocentes palestinos possam passar em segurança para o Egito. Sim ou não? É só isso. Isso é um corredor humanitário, certo? Nós somos a favor disso. Entenda bem, qual é o problema disso? O problema é que nós temos um Estado de direito chamado Israel, que tem leis, que obedecem normas, que tem que trabalhar com justiça. Do outro lado nós temos um grupo extremista, radical, terrorista, que não é reconhecido como Estado de direito, que assim que tomou posse, acredito que 2007, matou todos os políticos contrários, exterminou todos os outros partidos contrários. E aí você olha e diz: mas pastor, eu não entendo, porque estão cobrando tanto de Israel e estão cobrando tão pouco do Hamas, porque muitas são as aflições o justo tem que agir com humanidade, ele tem que agir com justiça, ele tem que estar dentro de princípios, e o outro não tem princípios. É só isso. Basta você tentar viver de forma justa e vai ser mais difícil para você. Porque para você ser justo, se tem seu superior perto de você ou não, você trabalha do mesmo jeito. E alguém vai deixar a coisa nas suas costas, às vezes. Mas você é justo e para você fica mais pesado. Por isso que a Bíblia diz: mas o Senhor nos livra de todas essas aflições. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Nós precisamos entender, viver de uma forma justa num ambiente injusto é lógico. É lógico. Tenta falar de justiça na sua classe de aula.
Tenta falar, tenta viver de forma justa num casamento e vai ver o que as pessoas vão te chamar de bobo, disso, daquilo outro. O que ele está dizendo é isso. E aí eu preciso voltar para mostrar a vocês uma coisa muito preciosa. Preste atenção. Volta lá no 18, por favor. Romanos 12, 18. Então, se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as... Não vai dar para viver em paz com todos, porque a aflição do justo. Se o justo está aflito, ele está em paz? Não, ele está aflito. E por quê? Aí o salmista explica isso no Salmo 120, verso 6. Coloca, por favor. Salmo 126. Já há tempo demais habito com aqueles que segui a paz com, mas tem gente que odeia verso 7. Quando porém eu falo, eles teimam pela guerra. O cara que escreveu isso é judeu, me parece que está entre árabes e bárbaros nessa ocasião, está envolto num ambiente altamente hostil, onde ele planeja ter paz, mas não consegue. Há uma justiça que ele quer praticar, mas isso incomoda. Nós temos que estar preparados para esse embate, porque senão já nós estamos pagando o mal com o mal. Já nós estamos com a raiz de amargura, certo? Criando no nosso cotidiano, no nosso ambiente, um ambiente totalmente degradado, ruim de viver. Então eu preciso entender, eu quero viver de forma justa, quero. O que eu tenho? Um pouco mais de aflições. Mas o que eu tenho? Um esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente é onde eu vou descansar. Eu tenho um ambiente que eu posso trocar de fardo. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, me dê seu fardo e que eu te devolvo outro. É a garantia. Nós precisamos treinar pessoas para isso. O salmista diz: eu estou querendo a paz, mas quando eu falo, olha a minha tradução, a minha alma há bastante tempo habitou com os que detestam a paz. Eu sou pacífico, mas quando eu falo, eles já procuram a guerra. Então, para isso, vão para o trono, vão para o relacionamento com Deus. É lá que nós vamos achar respostas. Filipenses 4, 7. Filipenses, vamos ver como é que está escrito nessa tradução. Filipenses 4, 7. Põe para mim, por favor. Isso. E a paz de quem? Que excede todo, guardará o vosso e a vossa em Cristo. Então só tem uma maneira, meu irmão: se aproximar de Deus e receber de Deus uma paz que excede todo o entendimento. Quando seu marido tentar descobrir porque a senhora está em paz, ele não entende. Sua esposa não entende. Seus filhos não entendem. Seus pais não entendem. Seus amigos não entendem. As pessoas não vão conseguir entender, porque você se aproximou de alguém, certo? Que deu a você uma paz que excede todo o entendimento. E esse Deus de paz guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A segurança é isso. Nós estamos caminhando para um tempo desafiador, difícil. Pastor, tá bom, tá jóia, eu estou conseguindo entender, mas como é que eu consigo receber isso? Entendendo que há um modelo que nós não gostamos muito. Ele é descrito em Mateus 16, 24. Vou estar no meio de gente que não quer paz,
vou precisar acessar a paz que excede todo o entendimento, certo? Mateus 16, 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer o quê? Quer o quê? Vir após mim, a si mesmo se tome a sua presta atenção. Desde o início eu estou falando: segui a paz com todos. Segui. Presta atenção. A proposta do Evangelho é: venha atrás de mim. Venha atrás de mim. Mas pastor, eu não posso me perder. Não, olha a garantia. Jesus disse: eu sou o caminho. Ele disse: aquele que quiser vir após mim, eu vou à frente. Cristo vai à frente, eu vou atrás, e por trás de mim, disse o profeta, quando estiveres no caminho, é uma tradução simples, e correr o risco de se desviar, ouvirá por detrás de você uma voz dizendo o quê? Este é o caminho, andai nele, não se desviai nem para a direita, nem para a esquerda. A proposta é: Cristo vai à frente. E por que é difícil? Porque quem vai na frente dita duas coisas. Quais são? Direção e velocidade. Por que é ruim andar atrás de Cristo? Porque às vezes Ele vai por lugares que nós não estamos a fim de ir, e às vezes Ele vai numa velocidade que nós não queremos. Às vezes nós gostaríamos que Ele fosse correndo, e Ele não vai. Às vezes Ele vai fazendo assim, ó. Quando você pensa que você está indo, Ele volta. Aí você fala: meu Deus, voltou tudo. Tudo, vou desviar. Aí volta para o caminho de novo. Pare e pense. O que Ele está dizendo é: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si, tome a sua. E deixa eu dar uma coisa aqui que as pessoas não gostam muito quando eu falo isso, não. Até tem alguns teólogos que ficam chateados, mas eu falo só para você refletir. Tome a sua. O que é cruz? Já parou para pensar o que é a sua cruz? Seu marido é sua cruz? Não, seu marido é sua escolha. Sua sogra é sua cruz? Não, sua escolha. Sua dívida é sua cruz? Sua escolha. Seus filhos são cruz? Escolha, você não... E fez? O que a gente chama de cruz normalmente é resultado ruim das nossas, então nós bota na cruz, sabe, que é minha cruz, sabe, essa família que eu tenho é uma cruz. Qual que é cruz? Qual? A que você formou, a que você nasceu? A que você nasceu até para dar para entrar na cruz, porque você não pediu para nascer. Mas a que você escolheu, cruz nada, é escolha mesmo. Então deixa eu falar, a cruz é para quem carregar? Não é para você? A sua cruz quem é que carrega? Então por que você bota peso? Eu não consigo entender isso. Ah, pastor, a minha cruz é pesada demais. Ô menino, pelo amor de Deus. Mas pastor, eu tenho um câncer. Aí não é cruz. A não ser se for pulmonar por causa do cigarro. Ah, mas eu aceitei Jesus. O coração é de Jesus, o pulmão da Souza Cruz. Então também não vem mudar de vida agora também e botar tudo na conta do eterno, não. Pelo amor de Deus. Certo? Então, a minha mulher às vezes, eu posso falar que ela não está aqui. Ela falou: Cláudio, a sua vida é muito fácil.
Você tem problema disso? Não tem. Tem problema? Não tem. Mais de 90% dos problemas que eu tenho, quem arruma não sou eu. Eu nem quiser resolver, eu não resolvo. Eu viro as costas, vou embora, vou viver a minha vida. Pense numa vidinha maneira no que diz respeito à cruz. Por quê? Porque a cruz é minha. Aqui, ó, que eu boto o peso. Eu estou botando rodinha e amortecedor. Quando passar no buraco, e estou botando um negócio cochoado. Aqui. Então cuidado com as suas decisões. Está assim de gente, ó, culpando o Satanás, porque é o diabo, o diabo. E o diabo nem vai. Sabe que você dá conta. Sozinho. Então presta atenção, mas aí vem pior. Olha o verso 25, ele diz: toma a sua cruz e por quê? Porque quem, olha que isso aí agora atrapalhou. Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem? Perder a vida por minha. Então preste atenção, certo? Todo mundo está olhando para a mulher, né? Isso. O nome disso é livramento. Isso é a paixão da minha vida. Então preste atenção aqui rapidinho, que eu não posso demorar não. Você consegue entender nessa dimensão de vida com Deus? A Bíblia diz que se eu quiser ganhar a vida, eu tenho que perder. Eu tenho que entregar minha vida para Cristo, para o Evangelho, para melhorar a vida de outras pessoas. Mas se eu tentar ganhar a vida, eu perco. Esse modelo de perder para ganhar é muito desafiador, porque nós estamos num mundo onde nós queremos ganhar o tempo todo. Então eu não quero perder nada, não quero perder. Numa discussão eu não quero perder nada. Entendeu? Não quero perder. Às vezes você está acostumado a sentar num lugar na igreja. Alguém chegou mais cedo, sentou na sua cadeira, tem uma do lado. Senhor, como é que eu vou te adorar? Sentar no meu lugar. Às vezes coisas tão simples. Então é preciso que nós venhamos entender. Existe um preço. Lucas 14, 27. Está bem aí, ó. É praticamente a repetição do anterior. Lucas 14, verso 27. Mais 2 versículos e eu oro. E qualquer que não tomar a sua e vier após mim, não pode ser o quê? Agora o 28 é fantástico. Pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Esse texto, Jesus está dizendo o quanto custa ser discípulo dele. Primeiro, tem que andar atrás de mim, não é na minha frente. Não pode sair, porque tem alguém atrás de você, certo? Sinalizando o caminho. Este é o caminho. Este é o caminho. Andai nele. À frente vai Cristo, atrás vai a voz do Espírito Santo dando a direção, que é para não ter desvio. Mas ele faz uma pergunta aqui: qual de vocês, antes de comprar um carro, não faz as contas para ver se dá para pagar a prestação? Qual de vocês, antes de entrar num curso, não faz as contas para ver se tem como pagar o curso até ele findar? Aqui ele está usando uma torre como exemplo, porque é um exemplo comum para eles daquela época. Mas hoje eu diria para você, comprar um smartphone, fazer alguma coisa e conseguir saber primeiro, antes de comprar, quanto, para ver se tem como pagar. Você quer ser cristão? Então descubra quanto custa
no que diz respeito a sexo, a dinheiro, a vestimenta, a companhia, a rede social. Descubra quanto custa antes de entrar na igreja. Vem aqui para saber o preço. Quanto custa aí andar com Jesus? Então nós vamos dizer, tem que andar desse jeito, tem que fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo outro, tem que ser assim, é desse modelo, é assim, 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 assim. E aí você diz o quê? Eu não tenho como pagar. Ou eu até tenho, mas não, porque a moeda não é grana. Se a moeda fosse dinheiro, estava tudo certo, mas não é, é postura. Pastor, mas agora ficou difícil. Então vamos terminar com Lucas 18, 26. Se você começou algo que não tem como concluir, está aí. Os que ouviram isso perguntaram: sendo assim, quem pode ser salvo? Verso 27. Mas ele respondeu: os impossíveis dos homens são possíveis para... A proposta é a seguinte, irmão: você é filho de Deus, quer comprar um carro, ou melhor, seu filho quer comprar um carro? Quer. Ele trabalha? Sim. Ganha pouco? Sim. Tem condições de pagar toda a prestação? Não. Então ele vira para você e diz: pai, eu quero comprar um carro, eu ganho R$2.000, a prestação custa 1.300, mas eu só posso pagar 1.000, porque eu preciso dos outros 1.000 para cumprir meu operacional. Eu posso comprar? E aí você diz: compra. Você paga 1.000? Você paga 1.000 e eu pago 300. Isso é graça. Isso é graça. Sabe o que é super graça que o pessoal está falando? Pai, eu compro o carro e o senhor paga tudo. O senhor paga tudo, eu não preciso pagar nada. Eu faço o que eu quero e o senhor paga tudo. Não é assim que funciona. Existe a graça, que você não deve se privar dela. Mas como ela funciona? Ela funciona você entrando num processo de santificação. Lembra no começo? E nesse processo você vai pagar aquilo que pode e consegue, diminuindo a margem dos seus erros, mudando de postura, inserindo-se num processo de santificação, buscando a paz com todos. E aqueles que querem a guerra, eu mantenho uma distância segura. Não precisa virar meus inimigos, mas se querem guerrear, eu não quero, então eu mantenho longe da minha casa, longe dos meus negócios. Mas não preciso eliminar, eu simplesmente coloco num posicionamento seguro. Hoje há um problema na mente, muitas vezes, dos cristãos: a sensação de que há culpa na hora de posicionar uma pessoa, de colocar essa pessoa numa distância segura, seja ela quem for, filhinho. Pode ser sua mamãe. Se a véia não sabe o lugar dela. Eu falei isso aqui, esse dia atendi um casal que a mulher foi para a lua de mel com a filha. Você pensa que é brincadeira? O cara foi tomar café de manhã com a mulher dele, a véia estava na mesa. Ele falou comigo: pastor, se fosse o senhor, o que é que o senhor fazia? Eu falei: para falar a verdade, quando a véia sentasse, eu ia começar a contar para ela tudo que eu fiz com a filha dela. Eu queria ver se no segundo dia ela não pegava a vassoura dela e voava para a floresta. Porque tem gente, tem gente que sequer é capaz de ter bom senso. Nós temos que entender isso. Então, aqui não é perfeição. Aqui Jesus disse: olha, o que é impossível para o homem,
quer se salvar, se torna possível através da graça. Uma graça onde você entra num processo, ok? E ali você vai evoluindo nesse processo. E se ficar alguma coisa sobrando para pagar, a graça cobre. Tem recurso na graça. Então, aqui ninguém é perfeito. Agora, aqui também não é lugar de se esconder para ficar fazendo o que não deve. Vamos sair daqui para ser crente. Vamos sair daqui para que o nome do Senhor seja glorificado através da nossa vida.